Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia, inovação, direito e desenvolvimento. Eu sou Denilson Feitosa, presidente da Associação Internacional para Estudos de Segurança e Inteligência, INASES. Eu tenho pós-doutorado em estudos sobre inteligência, segurança e direito, como professor visitante no Canadá e Estados Unidos. Eu estou aqui acompanhado do brilhante professor Eugênio Diniz. Ele é diretor executivo da Sinopsis, Inteligência, Estratégia e Diplomacia. É professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais e ex-oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. E Eugênio, estamos aqui novamente. Estamos aí, depois de um bom tempo, nós tivemos aí dificuldades para nos reunir num outro período, mas estamos de volta. Estamos aí. Eu e Eugênio temos uma agenda muito sobrecarregada, mas nós abrimos esse espaço aqui para trocar ideias. E tem tanto assunto interessante acontecendo, mas tanto, que a gente decidiu pegar dois desses assuntos, né? Que é a telefonia móvel 5G, cujo leilão está acontecendo exatamente hoje, né? A Anatel está fazendo esse leilão hoje em Brasília, no Brasil, das bandas, né? De telefone de 5G, dessa tecnologia 5G. E isso é um assunto quente. E também o Eugênio vai abordar esse acordo AUKUS, né? A UKUS, que é Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. São assuntos muito quentes, né? Ambos envolvem questões internacionais, geopolítica, tecnologia, inovação, questões estratégicas em nível nacional, em nível regional e em nível internacional. Vamos começar aqui com a 5G. Nós vamos fazer uma abordagem mais didática, né? Tem havido reportagens muito interessantes e muito didáticas, em mídias exemplificando G1.com, o CNN Brasil e outros têm feito reportagens muito didáticas para esclarecer o público o que é a telefonia móvel e banda larga, que é denominada 5G. 5G, na verdade, quer dizer a quinta geração da telefonia móvel, né? Do que a gente usa no celular. Teve 1G, 2G, 3G, 4G. 4G é o ponto que o Brasil se encontra hoje, a quarta geração, né? É um 4G mais ou menos, né, Eugênio? Ali, hora é 3G, hora nem 3G hora é 2G. Às vezes a gente até vê, né? Às vezes a gente até vê um númerozinho 3G ali, né? Ao invés de 3G, 4G no celular. Né? E às vezes não é G nenhum, às vezes fica parado ali. Mas cada geração de celular melhora a velocidade, a quantidade de dados que circulam ali, que você consegue transferir e receber, melhora o que chama de latência, né? O tempo de comunicação entre dispositivos, e assim vai. Por exemplo, quanta coisa surgiu quando o 4G surgiu, né? O uso amplo do GPS, né? Todas essas empresas de tecnologia, Uber, comida entregue em casa e assim por diante, isso tudo foi possibilitado quando o 4G chegou. Os smartphones, acessando dados, vídeos, videochamadas, chats, assistir filmezinho, surgiu com 4G. Agora, o 5G é a quinta geração, né? Mas o que seria o 5G, afinal de contas? É uma tecnologia. Houve uma época que definiam o 5G como qualquer tecnologia que conseguisse transferir 20 megabits, né? Fizesse um download de 20 megabits por segundo, né? Mas não, na verdade, o 5G, tecnicamente, ele é definido como qualquer tecnologia que use o 5G-NR, o software 5G-NR e essa arquitetura 5G-NR. No Brasil, isso realmente é algo revolucionário, mas não é tão revolucionário como se possa pensar, porque existia a tecnologia, desde 2018 ela vem sendo paulatinamente desenvolvida e implementada, mas entre existir a tecnologia e ela está efetivamente funcionando, tem uma distância enorme. Hoje o 5G, propriamente dito, não é o 5G Lite, que algumas operadores de telefonia, né, têm anunciado no Brasil, né, o 5G DSS. Não é isso, o Lite, que é um meio caminho entre o 4G e o 5G. Aí você vai lá, paga, está crente que tem o 5G. Não, melhora a performance, melhora a quantidade de dados que você consegue transferir, mas está longe
de ser o 5G propriamente dito. Então, esse 5G que a gente tem hoje no Brasil ainda não é o 5G de verdade. Mas você vê ali países onde o 5G chegou na frente, como Coreia do Sul, Estados Unidos, Tailândia, Arábia Saudita, vários, Japão, a China, tem vários países onde 5G já chegou. Aí você pega um país onde 5G chegou logo de cara, como a Coreia do Sul, não chega a 30% ali o tempo de uso de 5G. Então, o 5G, ele portanto, é uma tecnologia que melhora muito o desempenho da telefonia móvel e melhora muito significativamente também a banda larga que você tem ali. Então, olha, melhora a velocidade, melhora o tempo de latência, o tempo que leva para um dispositivo se comunicar com o outro, a estabilidade dessas redes, e vai possibilitar grandes avanços. No Brasil, essa tecnologia 5G, esse leilão que houve maior polêmica, muitos devem ter acompanhado pela imprensa, né, Eugênio? Toda aquela oposição dos Estados Unidos a que o Brasil pudesse adquirir equipamentos da Huawei chinesa, porque aquilo ali iria obter segredos de Estado, econômicos, comerciais, mas como não houve nenhuma prova em relação a isso que pudesse impedir o Brasil de autorizar que equipamentos da Huawei fossem usados na arquitetura 5G no Brasil, isso não está proibido. Há uma limitação apenas para uma rede privativa, que vai ser feita pelo governo federal, mas, em geral, antenas vão poder ser usadas e outros equipamentos dessa tecnologia vão poder ser usados. No Brasil, nós temos ali 4 bandas, né? 4 faixas, vamos chamar assim, melhor dizendo, 4 faixas que estão sendo leiloadas hoje. Temos a 700 MHz, temos a 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Qual é a melhoria, afinal, qual é a quantidade de dados de que estamos falando aí para essa tecnologia? Primeiro, não é tudo que a imprensa tem didaticamente divulgado, né? Quando você fala, hoje a média das melhores operadores de telefonia que temos no Brasil ali é de cerca de 17 megabits por segundo, né? É um M, um B minúsculo, PS, né? Ou você pode escrever um M bits barra S. Então, esses 17 megabits por segundo, não confunda com megabyte, que é uma outra coisa, cada byte tem 8 bits, porque a taxa de transferência, né? Se você calcula a velocidade, essa taxa de transferência é medida em bits, né? E a quantidade de dados... Bits por segundo. Bits por segundo. E a quantidade, a transferência, bits por segundo. E já dados, não, a gente calcula em bytes. Eu consegui transferir tantos bytes por segundo. Então, é uma outra coisa. Então, você pega ali MB minúsculo, PS é megabits por segundo, que é a taxa de transferência disso que a gente está falando aqui agora. E o MB maiúsculo é o megabytes, né? Você pode ter um MB maiúsculo, PS, que é megabytes por segundo. Mas, enfim... qual é a comparação? A imprensa, de modo geral, para ser didática, chega a falar que vai haver um aumento de 100 vezes mais veloz. Então, porque essa tecnologia 4G ela permite uma transferência ali no desempenho máximo, né? Todo perfeito, ela consegue transferir ali 100 megabits por segundo, né? É o top dela. Mas a média aqui no Brasil das melhores é apenas 17 megabits por segundo. Ora, se você sai de 100 megabits por segundo, que é o máximo do 4G, e você vai para 1.000 megabits por segundo, sair de 100 para 1.000, ou vai para 10.000, quando a gente fala 1.000 megabits por segundo, a gente está falando de 1 gigabits. Então, fala que a tecnologia 5G vai nos levar para 1 gigabits a 10 gigabits por segundo. Mas isso aí é só o 5G de alta frequência, que é o 26 GHz. E a maior parte dessa tecnologia 5G não vai funcionar nessa frequência. Lembrando que as frequências que estão sendo leiloadas, vários já foram arrematadas, né? Por exemplo, a Claro, a TIM, a Vivo, arremataram ali no leilão a oferta pelo governo brasileiro dessa faixa, dessa frequência que é a 3,5 GHz, que é considerada a cereja do bolo. Na maior parte do mundo, a principal faixa onde o 5G se desenvolve é dentro dessa faixa de 3,5, que é considerada uma faixa média, que é de frequência média, que é a 3,5 GHz. A 3,5 GHz, gente, ela vai de 100 megabits
a 900 megabits por segundo, não vai a 1000. Então, quando a imprensa fala, vai aumentar até 100 vezes, porque vai de 1 gigabits a 10 gigabits, gente, isso aí vai ser a exceção mesmo. Porque isso vai ser para a faixa 26 GHz, que é algo muito limitado em termos de alcance. Essas faixas, na medida que você vai aumentando esses hertz, as ondas vão ficando cada vez, é como se fosse alguém falando grosso e fosse afinando a voz, quer dizer, vai ficando cada vez, né, mais próximo, até chegar em faixas milimétricas, que estão lá acima de 26 GHz. O que significa isso? Que o alcance dessas antenas para alcançar um dispositivo que funciona, eles vão ter que estar muito mais próximos. Então, essa faixa maior de 26 GHz, ele vai se concentrar, por exemplo, no estádio de futebol, numa edificação muito grande. Ela vai ser muito localizada, porque não tem um alcance muito grande. O 4G tem um alcance muito maior. O 5G, a distância entre o dispositivo e as antenas vai diminuindo. Então, 3,5 GHz está bem menor. Aí você pega 26 GHz, fica muito próximo. Então, esse alto desempenho, que é 1 gigabits a 10 gigabits, que a imprensa vem anunciando aí, na verdade, isso vai ser a exceção das exceções. Nós vamos estar ali mesmo entre 100 megabits por segundo até 900 megabits por segundo, que, aliás, é muito. Porque se o 4G tinha que nos dar um desempenho de 100 e está nos dando um de 17, e o 5G já começa com 100, de fato, nós vamos sentir uma melhoria muito grande no funcionamento das coisas, no que tange a velocidade e no que tange também a quantidade, porque as bandas também são maiores, né? Então, também na quantidade de dados que vão ser transferidos. E também no tempo de latência, o tempo que um dispositivo leva para conseguir chegar no outro dispositivo. Porque você pega o 4G, ele leva ali de 50 a 70 milissegundos. Enquanto o 5G, né, promete-se que pode chegar de 8 a 12 milissegundos, ou seja, o tempo para chegar de um a outro dispositivo é muito menor. Na verdade... Porque depende também, Denilson, depende inclusive da taxa de utilização. Né? O que acontece é que é o seguinte, quanto maior a frequência, maior a capacidade de transmissão de dados. Mas também maior a quantidade de transmissões simultâneas numa mesma frequência, ou numa mesma, melhor dizendo, maior a quantidade de transmissões que podem ser feitas utilizando a largura de banda daquela faixa de frequência. Quanto maior a faixa, quanto maior a frequência, menos relativamente cada transmissão ocupa da capacidade de transmissão da faixa de frequência. Então, isso é que possibilita, por exemplo, que a distâncias muito curtas, a transmissão, por exemplo, na faixa de 26 GHz, não é que tanto vai ser... só vai ser utilizada a capacidade máxima de transmissão simultânea por um determinado usuário na medida em que houver uma utilização muito pequena, uma demanda muito pequena por transações ou por comunicações simultâneas dentro daquela área de operação, daquela faixa do alcance daquela antena, como você mencionou muito bem. A questão é que na medida em que cresce a frequência, a demanda por energia ou por potência do sinal cresce para uma mesma energia no recebimento, para uma mesma quantidade, uma mesma potência, ou seja, energia por segundo. Né? No recebimento, a quantidade de energia utilizada para produzir no sinal com a mesma potência, na mesma distância, cresce com o quadrado da frequência. Mas vamos lá então, Eugênio. Então, só um pouquinho. Isso significa o seguinte, para poder transmitir em faixas de frequência muito elevadas a distâncias muito grandes, isso implicaria um consumo de energia gigantesco. Gigantesco. Então, ela é impraticável. Ela é feita, essas faixas de frequência maiores são para
utilização de capacidade máxima para demanda muito intensa, seja de transmissão simultânea, seja de quantidades de transações simultâneas. Então, é por isso que haverá limitações no alcance, por exemplo, na utilização da frequência, da faixa de frequência em torno do 26 GHz. Né? Agora, vamos lá nesse exemplo que a imprensa dá, né? Se você consegue fazer uma transferência de 10 gigabits por segundo, é o paraíso, né? Você pega 20 gigabytes e 25 gigabytes, você consegue fazer um download disso em 21 segundos. Enquanto você usando os padrões normais, você levaria aí 35 minutos. Tem sido muito reverberado isso pela imprensa. Ou seja, em termos práticos ali, quem adora ver streaming, seu Netflix, sua Amazon, imagina, você vai baixar seus filmes numa velocidade absurda. Só que não é isso. Nós vamos basicamente trabalhar ali entre 100 megabits por segundo e 900 megabits por segundo, que já é um desempenho maravilhoso. Então, o 5G ele é muito melhor do que o 4G em termos de velocidade, em termos de tempo, né, a demora, o delay, né? O exemplo que eu vi esses dias na imprensa falando, né, quando um repórter fala com o outro, aí o outro demora a falar, né? Ou às vezes você mesmo está numa videochamada com alguém ou numa videoconferência, você fala e tem ali uma latência, uma demora entre o que você fala e a resposta do outro lado, né? Então, esse tempo de latência reduz bastante, a estabilidade é maior. Então, o 5G realmente ele pode ser uma revolução, mas ainda nós temos uma estrada gigantesca, e não é só no Brasil, não. Nós temos Estados Unidos, que é avançado tecnologicamente, ainda tem uma estrada longa para implementar plenamente o 5G. Já tem 5G lá, mas ainda tem uma larga estrada, tem empresas gigantescas nos Estados Unidos que ainda não estão implementando o 5G, ainda não adquiriram ali uma banda dentro de uma frequência ali para poder implementar sua tecnologia. Agora, então, na prática, melhora muito. Mas o que é que vai permitir esse 5G? Né? O 5G ele vai possibilitar exemplos que são dados com muita frequência. Né? Você pega a Coreia do Sul, há uma demanda muito grande por videochamadas de qualidade. Então, você quer fazer uma videoconferência, uma videochamada com qualidade, você quer ver quem está do outro lado, você quer fazer reunião, você quer conversar com a família, você quer... E esse desempenho ele melhora muito significativamente com o 5G. Um exemplo muito dado são dos carros autônomos, porque nos Estados Unidos já existem carros autônomos em várias localidades, né? Agora, na verdade, o carro autônomo ele não depende necessariamente do 5G para funcionar, porque ele tem que ter uma capacidade de parar diante de objetos, de se locomover em lugares previamente determinados. Mas com o 5G, isso leva veículos autônomos, não só carro, mas você tem aí drones aéreos ou terrestres para fazer entregas, ou para fazer observação, ou para segurança pública, ou para o comércio, para a indústria. Com o 5G funcionando, como vai conseguir transmitir uma quantidade de dados muito grande e num tempo muito pequeno, você imagina, né? Se você tem um carro conectado e ele consegue... É claro que o carro autônomo ele tem que ter a capacidade de parar, mesmo sem o 5G, mas se ele está conectado ao 5G, com um tempo de latência muito pequeno, a capacidade de resposta dele para acidentes que ocorrerem na rodovia ou para alterações de percurso é muito maior. Então, isso leva nossas capacidades de veículos autônomos para outro nível. Exemplifica-se muito com a telemedicina, né? Na verdade, a telemedicina, você fazia operações, você pode ter vários cirurgiões à distância, usando, exemplo, robôs para poder fazer uma cirurgia em alguém. Você pode ter alguém distante, aquele especialista não pode estar lá, ou envolve vários especialistas, não tem que estar todos naquela localidade. Na verdade, o melhor é você usar mesmo as fibras óticas, que têm um desempenho muito melhor. Mas o 5G, ele pode levar a telemedicina para outro nível, porque você pode ter localidades onde essas fibras não chegam. Você não tem uma infraestrutura adequada de fibra que possa se espalhar por todas as localidades. Mas é muito mais prático você colocar as antenas de 5G e chegar a fibra ótica naquelas antenas, espalhar uma banda larga muito mais potente. E aí vem uma outra implicação. Como o 5G tem uma capacidade
de receber, de fazer download, upload muito maior de dados, o que vai acontecer progressivamente é que as pessoas vão começar a abandonar a armazenagem, HD, elas vão começar a preferir, a maioria, colocar na nuvem. Porque hoje, colocar na nuvem ou tirar da nuvem pode ser uma tortura, né, Eugênio? Você fica ali, aqueles dados não vão, você tem uma quantidade absurda de dados para você transferir, não consegue, mas com 5G, o que vai acontecer? Você vai poder mandar uma quantidade, fazer um upload ou um download muito grande, então vai ter uma evolução muito grande no que diz respeito ao uso da nuvem. Deve haver uma migração muito grande para a nuvem. É a internet das coisas, o IoT, né? Internet of Things, que é muito falado. Então, a sua geladeira, o seu aspirador de pó, câmeras de vigilância, você tem um mundo de objetos que podem ser ligados à internet. Hoje, isso tem uma dificuldade maior, porque eles vão ter que estar conectados a uma determinada Wi-Fi com 5G. Provavelmente vai haver um boom de internet das coisas, né? Mas com esse boom de internet das coisas, começa, né, Eugênio? Vem para a nossa área, que é a segurança cibernética, né? Porque vai ser muito mais fácil também fazer ataques, derrubar sites, porque você vai poder ter dispositivos móveis com uma banda larga muito grande, ou seja, vem para o bem e vem para o mal. Então, tem vários avanços. Na verdade, aí nós temos alguns problemas, né? Por exemplo, o armazenamento na nuvem dos seus dados pessoais ou da sua produção pessoal, ela supõe uma credibilidade do armazenador, né, do armazém, e uma capacidade que é difícil de garantir. Mas é melhor do que a nossa no meu computador, com certeza. Mas o ideal é aquilo que for mais sensível, ou que você não queira que seja perdido ou comprometido de alguma maneira, fazer o backup regular em mais de um HD externo que não esteja conectado à internet. Idealmente, na hora de fazer o backup, inclusive, não estar conectado. Mas aí, Eugênio, nós estamos falando de nós dois, né? Eu, por exemplo, tenho soluções de nuvem com uma solução criptográfica dentro da nuvem, né? Nem o provedor vê. Agora, o cidadão, em geral, ele não vai fazer uma redundância física do seu backup. Ele quer facilidade. Ou seja, o risco advém daí. Com certeza, ele vai... riscos, né? Imagina, você tem um tablet e você tem uma capacidade absurda de armazenagem que o 5G vai te possibilitar. Isso vai flexibilizar a sua vida, né? Porque você, em vez de precisar ter computadores muito potentes, você pode usar a computação que está na nuvem, softwares que estão na nuvem, softwares como serviço, o que, na verdade, vai alavancar os serviços computacionais para as pessoas em geral, para a indústria, para o comércio, para as pessoas. Porque com uma capacidade, com uma velocidade muito grande, uma latência pequena, uma banda muito larga, vai possibilitar que você tenha dispositivos, né, tablets, vai ter notebooks, laptops, né? Você vai ter um boom disso, porque hoje faz mais sentido isso, acessar o software do que necessariamente armazenar os seus dados. Claro. Aí o que acontece? Hoje você pega aí os dispositivos, hoje você tem que ligar numa Wi-Fi. Não, você tem um 5G com uma velocidade absurda comparado com 4G, com uma velocidade enorme, grande quantidade de dados. Onde você estiver, você está manipulando uma quantidade muito grande de dados, né? Então, isso aí realmente vai de uma ação do usuário, necessariamente. Então, essa é a vantagem da internet das coisas, é isso. Ou uma delas, né? Você não precisa informar, não precisa transmitir pessoalmente os seus dados médicos ao monitoramento, né? Você não precisa informar. O reloginho conectado, ele transmite um monitoramento da sua pulsação e do seu coração diretamente, sem que você esteja sequer se dando conta. E com isso, eventualmente, você recebe ali uma chamadinha, hora de ir para o hospital agora. Na hora que seu coração para... Antes de você perceber. Antes de doer... Ô, Eugênio, na hora que seu coração para, é bom que o tempo de latência, de comunicação entre o dispositivo que está em você e o destinatário seja bem pequenininho, né? Então, tratamento é que saúde... antes de você perceber o sintoma,
O monitoramento, o sensor acoplado ao processamento automatizado e a informação junto ao seu provedor de serviço de saúde, tudo isso, em princípio, muito rápido, torna muito mais antecipatório, mais rápido e preventivo, com o risco de que os seus dados de saúde vão estar atacáveis. Mas não só atacáveis, você precisa ser protegido, né? Você pode estar numa condição de saúde que exige uma pronta resposta do sistema de saúde. Com o 5G, o tempo, a velocidade, os dados que transmite, a latência, né? O tempo que leva de um dispositivo para comunicar com outro. Então, as possibilidades de tratamento de saúde são enormes. Mas portos, automatização de portos, né? Agricultura, você imagina veículos autônomos na agricultura, quanto menor o tempo também, vai possibilitar maior quantidade de dados, maior velocidade, maior estabilidade desse tipo de rede. As possibilidades na agricultura também são infinitas. Enfim, 5G, quando vai chegar no Brasil? Gente, o leilão está acontecendo hoje. Para cada faixa dessas, 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, as empresas que adquirem o que a gente chama de lotes, ou seja, eu vou comprar aqui uma banda de 20 MHz, 50 MHz aqui nessa faixa. Os que adquirem esses lotes, eles assumem obrigações de investimento. Esses leilões que estão acontecendo no Brasil não é para o governo federal arrecadar dinheiro para si próprio. A maior parte de tudo, cerca de 10,6 bilhões, vai para o bolso do governo, mas cerca de 39 bilhões são para investir na própria infraestrutura do país. Então, quem adquire o lote de 700 MHz tem as obrigações tais, quem adquire 2,3 GHz tais, quem adquire 3,5 GHz tais, e assim por diante, exemplificando, passar fibras óticas na região amazônica por via pluvial, para levar a internet para os mais variados espaços, colocar telefonia móvel nas principais rodovias brasileiras por onde circula a riqueza, e assim por diante, construir uma rede privada de comunicação segura, né, para o governo federal. Tem vários investimentos que as empresas que adquirem esses lotes, vamos chamar assim, são obrigados a investir no país, né? Agora, diz que em julho do ano que vem, já nas capitais, vai haver 5G a cada 100 mil habitantes. Depois vai evoluindo. Gente, vai ser muito difícil em julho de 2022 ter isso. Provavelmente nós vamos levar aí uma década até conseguir cumprir todo o investimento possível. Então, isso é algo que vai evoluir muito gradativamente até que possa alcançar. Exemplo, você vê, estava vendo o ministro falando, né, que vão atingir 7 mil escolas do país. Isso vai levar um bocado de tempo, porque não há uma infraestrutura no país preparada para receber a tecnologia 5G. Isso vai demandar muito investimento, vai demandar muito tempo, muito planejamento para que isso seja feito. Mas, né, a promessa é que em julho de 2022 já teríamos 5G de uma maneira limitada, é verdade, mas em todas as 26 capitais do Brasil, dos estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Vai ser caro? Vai ser caro, né? Você não vai pegar o seu celular aí que você tem, seu smartphone, e já vai acessar 5G, né? Você vê que o Samsung Galaxy S20, no ano passado, já se tornou capaz de acessar 5G. Você pega o iPhone, ainda estou falando do iPhone 13, acessa 5G. Mas, gente, estamos falando de equipamentos de mais de R$6.000. Então, isso, muitos críticos falam que é 5G para quem no país? É claro, classe média alta vai poder pagar um pacote mais caro de 5G e comprar um equipamento, mas nós vamos andar muito até que isso possa alcançar o cidadão de um modo geral no país. Vai acabar 4G, mas não vai acabar 4G de jeito nenhum. 4G e 5G vão conviver o tempo inteiro. É normal fazer uma conexão no 4G, para poder estabelecer uma conexão, vão ser mais imediata, e aí você passa para o 5G, e seu telefone... Seu telefone fica negociando. Só um instantinho, gente. O 4G e 5G, seu equipamento, ele fica negociando com as duas frequências ali para pegar aquela frequência mais adequada para aquilo que você quer fazer. Então, nós vamos ter 4G aí ainda vai levar muito tempo até
que 4G deixe de existir. Estão botando aí, vão botar mais de 10 anos mesmo, tranquilamente, 4G vai estar sendo usado tranquilamente. Ou seja, o 5G vai surgir, mas ele vai conviver, não vai acabar com a internet fixa, muito pelo contrário. É claro que ele vai competir com provedores de internet fixa, porque, ora, de repente, o cabo óptico, a fibra óptica não chega no lugar, mas o sinal do 5G chega. É mais fácil levar a fibra óptica numa antena que espalha aquela banda larga para vários lugares, onde você não consegue quebrar, furar o chão, fazer aquelas obras numa cidade para levar a fibra óptica lá. Então vai competir com muitos provedores de internet sim, né? O ISP vai competir. Só que ao mesmo tempo, para fazer 5G, você tem que colocar uma estrutura de fibras ópticas, o que na verdade vai acabar robustecendo a estrutura. Então eu acredito que a internet fixa vai ganhar também com isso, né, Eugênio? Sim. Só para esse exemplo que você mencionou da utilização simultânea do 4G e do 5G, todo mundo tem experiência disso atualmente. Quando volta e meia no próprio celular, mesmo celular 4G, às vezes a gente vê que ele está 3G. A comunicação, a transação está sendo feita em 3G, no sistema 3G, né? Apavorante, então, Eugênio, é quando não aparece nem 4G, nem 3G, aparece o velho 2G e nada funciona. Aparece um H. Assim, né? Aparece lá, mas enfim. Então, gente, é revolucionário sim, mas não é tudo que estão dizendo, mas também não é pouco como estão dizendo, né? O Brasil demorou um pouco para chegar, mas agora nós temos que confiar que vai desenvolver. E é bom a gente compreender melhor o 5G, para que a gente possa reivindicar o acesso ao 5G, né? Como se fala, o governo federal tem falado, as escolas, né, públicas, os hospitais e assim por diante. É importante a gente entender para que a gente possa democratizar o acesso a essa ferramenta, porque realmente ela vai possibilitar um avanço tecnológico no país. Eugênio, que tal nós falarmos do óculos agora, que é o seu tema? Agora nós temos aí essa outra discussão mais recente, né? Mas que também tem impacto direto aqui no Brasil, ou potencial, né? Impacto direto no Brasil numa questão crucial. O que é que aconteceu? Reino Unido, para seguir a ordem alfabética, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos são parceiros já há muito tempo, inclusive em outros arranjos, né, junto com a Nova Zelândia e com o Canadá, por exemplo, no sistema de compartilhamento de informações chamado Five Eyes. Né? É uma parceria muito estreita, já existia antes, sem tanta fanfarra, mas é uma parceria que já existia, uma parceria muito sólida, em alguma medida com um estresse mais ou menos recente, porque a Nova Zelândia resolveu apoiar o Tratado de Proibição de Armamentos Nucleares, o que gera uma fricção dentro desse grupo, né? Mas entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, não há, em matéria de segurança, não há e não havia estresse antes. Então, dizer que é para reforçar os laços, isso não faz sentido. Os laços já eram muito sólidos, continuam sendo, por inúmeras razões históricas e principalmente por convergência de interesses estratégicos e políticos muito claras, né, essas convergências entre esses atores e particularmente entre esses três especificamente. Mas o acordo trouxe uma celeuma muito grande em função de um ponto que foi o impacto no acordo anterior de compra de submarinos, que na verdade era o acordo de submarinos, uma encomenda de submarinos que fora feito pela Austrália junto à França, uma escolha que estava até sendo, não uma escolha, mas num processo que vinha sofrendo algumas críticas em função de atrasos no cronograma e de aumentos de preços. Havia críticas ao programa na Austrália, já, ou pelo menos alguns aspectos da implementação desse contrato, né, do processamento dessa encomenda,
porque envolvia uma adaptação técnica específica. O que a Austrália comprara dos franceses era uma versão convencional do submarino nuclear, o Barracuda, né? A versão seria uma versão dieselétrica com propulsão independente do ar, Air Independent Propulsion, que estava sendo desenvolvida uma inovação técnica para essa compra por parte da Austrália. E eu acompanhei essa discussão antes, né? A discussão que foi feita na Austrália, porque já se antevia o fim do ciclo de vida dos submarinos anteriores, a classe Collins, eram os submarinos que a Austrália tinha. Então, já nas discussões sobre como se daria a substituição, foi uma discussão que foi feita muito, muito ampla, houve debate real na Austrália, eu acompanhei esse debate, e levantou-se, a certo momento, a possibilidade, cogitou-se a possibilidade de que submarinos a propulsão nuclear fossem adquiridos, né, pela Austrália para substituir os submarinos da classe Collins. Essa opção acabou sendo abandonada, acabou não sendo a opção adotada. Por quê? Porque, além dos custos individuais da aquisição dos submarinos, que, em comparação com os custos desse submarino que a Austrália encomendava para a França, não eram tão grandes, mas o custo de instalações, de infraestrutura, tripulação, manutenção, tudo isso são custos muito, muito mais altos para o submarino a propulsão nuclear e com algumas desvantagens. De um lado, vantagens de outro. Qual que é a grande vantagem do submarino a propulsão nuclear? Ele não tem que economizar potência, não tem que economizar energia, a taxa de utilização da sua energia. Por quê? Porque ele tem um reator nuclear gerando a energia elétrica constantemente. Não é? Os submarinos convencionais não têm isso. Em princípio, eles funcionam com baterias que são recarregadas como a bateria do seu carro, Denilson. Um motor a diesel que funciona faz girar um dínamo, né, um gerador de eletricidade que vai regularmente recarregando a bateria. Claro, o submarino não pode ficar recarregando o tempo todo. Ele tem que estar submerso não dá para ele funcionar, não dá para ter a troca gasosa para o funcionamento desse motor. Então, o submarino navega, um submarino convencional, não nuclear, navega submerso por uma parte do tempo e, na medida em que vai consumindo a energia armazenada na bateria, ele tem que vir à superfície, ou próximo da superfície, na verdade, ele não sai todo, mas projeta o snorkel, para proceder ao funcionamento do motor para recarregar a bateria. A partir aí do final da década de 1990, início dos anos 2000, começaram a aparecer os submarinos convencionais, com motor diesel e motor elétrico, mas também com dispositivos técnicos que eles permitiam ficar mais tempo submerso. Por quê? Porque no momento em que põe o snorkel para recarregar, fica facilmente detectável, assim como na proximidade da superfície. Agora, enquanto está funcionando só com o motor elétrico, o submarino convencional é muito silencioso. Já o submarino a propulsão nuclear, assim, e quanto maior a velocidade que o submarino faz, mais rapidamente ele consome a energia armazenada. E
um aumento na velocidade muito pequeno, ele produz um aumento do consumo muito, muito grande. Então, a uma velocidade muito baixa, ele poderia ficar aí até 5 dias submerso. Se ele fizesse a velocidade máxima, ele poderia ficar no máximo 1 hora, para que se tenha uma ideia. Mas com esses dispositivos de Air Independent Propulsion, de propulsão independente do ar, é possível permanecer um pouco mais tempo submerso. Mas quanto mais velocidade ele fizer, mais rapidamente vai consumir a energia armazenada na bateria, menor o intervalo entre recargas da bateria e, portanto, entre vir à superfície. O submarino a propulsão nuclear não precisa fazer isso. Ele poderia, em tese, fazer a velocidade, uma velocidade bem maior, sem se preocupar com ter que vir à superfície mais frequentemente para recarregar. Mas acontece que isso tem também suas dificuldades. Para começo de conversa, enquanto se está patrulhando ou procurando adquirir o alvo, não se pode fazer uma velocidade muito grande, mesmo submarino a propulsão nuclear. Não é por nenhuma limitação interna ao motor ou ao movimento, mas é porque vai ser muito mais difícil processar os sinais de sonar de maneira a escutar, a detectar, a rastrear, a localizar eventuais alvos potenciais ou o que é que está ocorrendo. Então, ele está, enquanto está na sua zona de patrulha, na sua zona de operação, ele não pode desenvolver velocidades muito grandes. E o submarino nuclear ele é mais ruidoso. O submarino a propulsão nuclear ele é mais ruidoso. Tem que refrigerar o reator nuclear, isso exige o funcionamento de bombas, então mesmo com diversos bomba de circulação de água, não é um artefato explosivo lançado pelo ar. Mas ele então não precisa ficar economizando energia, mas, por outro lado, ele também não pode fazer velocidades muito grandes enquanto está combatendo. E ele faz mais barulho. E quanto mais rasas as águas, maior a ressonância, ou seja, maior o eco produzido por esse barulho, por esse ruído. Então, mais fácil é de detectar o submarino, mesmo quando ele está se aproximando do seu alvo. Então, no momento do combate, supondo energia suficiente acumulada, o submarino convencional é mais silencioso, mais difícil de detectar, muito mais certeiro, muito mais capaz de dar o primeiro disparo. Geralmente, você só vai ouvi-lo. O primeiro sinal que vai haver da presença de um submarino convencional é quando ele abre o tubo de torpedos. E aí, então, assim, já é meio tarde. Né? Agora, por outro lado, o submarino a propulsão nuclear, para distâncias muito grandes, ele pode deslocar-se mais rapidamente com mais discrição do que o submarino a propulsão nuclear. Resumo da ópera. Quanto maior a distância da zona de patrulha com relação ao porto de origem, e quanto mais profundas as águas, mais relevantes são as vantagens do submarino a propulsão nuclear. E quanto mais rasas as águas, menores essas vantagens, e quanto mais próximas essas águas, também menores menor o benefício trazido por essas vantagens. E ao passo que o submarino a propulsão convencional, no momento do ataque, ele é mais discreto, ou seja, mais capaz de agir, melhor em águas rasas, porque ele
não vai sofrer o mesmo efeito, e mais fácil de manobrar, porque ele normalmente é menor, embora esse modelo que os australianos estavam adquirindo fosse um modelo grande, 100 metros mais ou menos aí de comprimento. Então, a Austrália tinha tomado a decisão de não adquirir submarinos a propulsão nuclear, de substituir a sua esquadra de submarinos, sua força de submarinos, com submarinos a propulsão convencional, daí a encomenda feita aos franceses. Se a ideia, inclusive, é aumentar a capacidade de patrulha com relação à China, a situação seria um pouco ambígua. Por quê? Porque, embora as distâncias sejam um pouco maiores, por outro lado, as águas em que esses submarinos operariam são águas bem mais rasas. Então, a escolha por submarinos a propulsão nuclear não é uma escolha tão clara, eu diria até que é uma escolha inferior para a Austrália, tanto do ponto de vista do seu entorno imediato, quanto dessa motivação aduzida, né, em torno do Acordo AUKUS, que seria um aumento da capacidade de ação contra a China. Isso não é tão certo. A mim não me convence essa racionalidade. O que faria sentido seria se a Austrália pretendesse ampliar a sua área de atuação. Aí sim, aí a arguição em torno, a argumentação em torno do submarino a propulsão nuclear ganharia robustez. Nesse momento não me convence muito, pelo menos esse argumento de que seria para aumentar a capacidade de ação contra a China. Quem olhar o mapa com as profundidades marítimas em torno da China, vai ver que realmente as águas ali não são águas muito profundas. Então, essa argumentação não é tão consistente assim, pelo menos há muitos sinões nessa argumentação. Não? Agora, Eugênio, uma coisa é certa, né? Seguindo essa linha de raciocínio, de uma comparação técnica que você está fazendo entre o convencional e o propulsão nuclear. O certo é que o acordo da Austrália com os Estados Unidos e Reino Unido do outro lado é um claro posicionamento geopolítico da Austrália em relação à China. Então, não ainda China, que aí é que está. Esse que é o intrigante. Mas a China é um ponto importante. Sem dúvida. Austrália e China. A gente estava até conversando. A posição da Austrália em relação à China. A Austrália em relação à China é uma coisa curiosa, porque ao mesmo tempo que ela é dependente economicamente da China, ela está numa oposição em vários sentidos, né? De política internacional, de segurança internacional. Mas claramente a sua economia está bem, como, enfim, né? Outras economias. Há uma presença muito grande. Há uma presença muito grande, não há dúvida. Agora, a gente mencionou o Five Eyes, mas tem, por exemplo, o Quad, né? Da qual a Austrália faz parte também, junto com os Estados Unidos. Então, assim, é muito evidente que há um crescimento da preocupação com a China e da atuação da Austrália em aliança, ou em coligação, né, para não falar de algo tão formal ou tão estabelecido quanto uma aliança, mas em coligação com outros agentes regionais e extra-regionais, sem sombra de dúvida. O que não me parece razoável, ou pelo menos se eu estivesse na Austrália, eu arguiria em contrário, né, que os submarinos a propulsão nuclear sejam a melhor escolha para isso. O fato é que é essa escolha que foi feita. E aí, sim, ao fazê-lo, trouxe um problema enorme, particularmente a extraordinária falta de sutileza da administração dos Estados Unidos, em particular, que significou realmente um escanteamento da França, que é aliada
dos Estados Unidos na OTAN. Os protestos da França reverberaram com veemência, né? Sim, o presidente da França. Já havia estresse que não foi tão noticiado quanto havia estresse entre a Austrália e a França. Segundo a França, eles sequer sabiam que essa negociação estava em andamento dos Estados Unidos com a Austrália, né? Então, eles se sentiram, assim, pelo menos do ponto de vista das declarações públicas, né, diplomáticas. Não, isso com certeza. Eles não sabiam disso. Não há dúvida de que houve toda a imprensa francesa divulgava o acordo da venda dos submarinos franceses para a Austrália. De repente, me aparece a Austrália com esse acordo. Claro. Agora, justamente, a inércia foi muito grande. Agora, a China protestou veementemente. Porque a China, nesse processo... mas veja bem, a China nesse processo de expansão marítima que ela está no Mar do Sul da China, e os Estados Unidos tentando reafirmar a sua presença, né? E fica aquele embate. Aí o que acontece? A própria expansão marítima implica isso. Mas aí vem a Austrália. O interessante não é a vem a Austrália e faz um acordo. O interessante é da França. Mas vem a Austrália e faz um acordo com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos ele vai reafirmando com cada vez mais força, esse conflito se torna cada vez mais forte entre Estados Unidos de um lado e a China do outro. Isso já vem de algum tempo. Então, agora, o interessante e o curioso é isso. Agora, por que isso é tão importante, a meu ver, aqui para o caso brasileiro? Porque até o anúncio desse acordo, supostamente, o primeiro país, caso efetivamente se concretize o desenvolvimento ou a ida ao mar do submarino a propulsão nuclear brasileiro. Em tese, antecipava-se, imaginava-se, até o anúncio do Acordo AUKUS, que o Brasil seria o primeiro país membro do TNP, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, não nuclearmente, não considerado um Estado nuclearmente armado dentro do TNP, a operar um submarino a propulsão nuclear. Todos os outros membros do TNP que operam submarinos a propulsão nuclear já são estados nuclearmente armados, então isso não tem implicação em termos de proliferação de armamentos nucleares. O país que não é membro do TNP, ou outro país que opera submarinos a propulsão nuclear, é a Índia, que também tem armamentos nucleares e que não é membro do TNP. Então, o acordo de salvaguardas, porque existe a possibilidade de utilização de material nuclear, né, para a propulsão de submarinos, isso é aceito dentro do TNP normalmente. Mas exigem-se medidas de salvaguarda específicas. Por quê? Porque enquanto o material nuclear estiver dentro do submarino, ele não pode ser monitorado. Aí tem a discussão de estar lacrado, enfim, mas o desenvolvimento de salvaguardas nucleares, de salvaguardas específicas para isso. No caso brasileiro, o Brasil não tem um protocolo baseado no modelo de protocolo adicional com a Agência Internacional de Energia Atômica, mas o acordo regular de salvaguardas que o Brasil tem com a Agência Internacional de Energia Atômica, que, na verdade, é um acordo quadripartite, Brasil, Argentina, Agência Internacional de Energia Atômica e a ABAC, que é a Agência Brasileira Argentina de contabilidade e controle de material nuclear, ele é um acordo de salvaguardas ligeiramente diferente do acordo padrão. E lá já há, inclusive, especificações suficientes que poderiam basear sem a necessidade em princípio, né? Não exigiria, pelo menos tecnicamente, que o Brasil assinasse, que o Brasil não tem protocolo adicional, que o Brasil constituísse um. Agora, é bastante plausível que o primeiro país membro do TNP, não nuclearmente armado, a operar o submarino a propulsão nuclear, seja a Austrália,
que tem protocolo adicional. Então, o que acontece? Se o Brasil fosse o primeiro, o precedente seria aquele que fosse estabelecido com o Brasil. Agora não é mais, se assim se concretizar. Não? Então, isso vai ter um impacto muito grande, ou tem o potencial de trazer um impacto muito grande, de negociações muito mais duras para o Brasil quando do estabelecimento do acordo de salvaguardas para o material nuclear a ser utilizado na propulsão do submarino brasileiro, do Álvaro Alberto enfim, do submarino a propulsão nuclear brasileira. Então, o acordo AUKUS, ele tem um potencial de impacto político no Brasil que muda a configuração, essa situação geral do Brasil no que concerne antes o Brasil tinha uma excelente posição para negociação, com uma saída que não lhe forçasse, pelo menos para essa finalidade, a assinar o protocolo adicional. Que nós estamos posicionando se deveria ou não assinar. Estou dizendo, a posição brasileira é de não assinar. Era vantajosa. Então, a negociação, a posição de negociação anterior era mais vantajosa desse ponto de vista. Agora criou um complicador. Então, essa é algo que vai envolver novas discussões sobre salvaguardas de material nuclear, sobre negociações com a Agência Internacional de Energia Atômica, e isso põe o Brasil numa berlinda, porá o Brasil, quando for o caso, né? Pode deixar o Brasil numa saia justa considerável com relação a essa negociação. É um aspecto pouco explorado dessa discussão, do impacto desse acordo AUKUS, mas é um impacto potencial significativo para as negociações brasileiras na matéria. Complicou. Cenas dos próximos capítulos, né? Ainda bem que nós temos um expert em questões nucleares, que é o Eugênio Diniz, para acompanhar essa matéria e nos deixar informados aqui a respeito desse assunto. Gente, olha... Esse é o negócio. Os assuntos foram muito interessantes. Então, tratar da tecnologia 5G e tratar do acordo AUKUS, inclusive com essa possível repercussão nessa tecnologia de ponta do Brasil, é muito interessante. Retornamos aqui com força total, né, Eugênio? Depois de algum período de distância, por causa das nossas agendas, mas estamos voltando com força total aqui. Gente, então é a hora de nós nos despedirmos e até a próxima, né, Eugênio? É um prazer, como sempre, estar aqui com você. Lembra aí de dar o likezinho aí, clica o like. É importante para a gente que você faça isso. Faça algum comentário, se você quiser, por exemplo, no canal do YouTube, você pode fazer um comentário lá que a gente vai e responda. Coloque lá, faça o download do nosso episódio. Deixe passar o episódio inteiro. Mesmo que você não possa ver, você pode ouvir o episódio, porque isso conta, né? O tempo de duração que você assiste o nosso vídeo, assiste o nosso episódio, nosso canal, isso também nos estimula a continuar, né? E marca lá para você ser notificado quando houver novos episódios. Além do canal YouTube, o áudio está num monte de plataformas, né? Você tem no Spotify, você tem o áudio desse canal, você tem no podcast da Amazon, da Google, Pocket Cast e assim por diante, Deezer. São mais de 10 provedores de podcasts, onde você pode ouvir também o áudio do nosso episódio. Então, gente, foi um prazer enorme, né, Eugênio? E até a próxima, gente. Prazer enorme. Tchau, tchau.